Tudo bem, pessoal? Se vocês conseguirem compartilhar, nós agradecemos muito. Assim ajuda o nosso canal a crescer. Um grande beijo. Estou neste momento no meu trabalho, fazendo mais uma bateria de horas extras, fazendo atividades até que não deveriam ser minhas, justamente para evitar estar no meu apartamento. Meu apartamento sempre foi o meu conforto. Gosto de ficar assistindo filmes, ver as minhas séries, jogar videogame e às vezes sair com meus amigos. Estar evitando retornar tem um motivo muito sério e um motivo que eu não sei como explicar para as outras pessoas. Já tentei falar com meus pais, que me deram algumas sugestões em que eu ainda não tive coragem, principalmente porque eu não sei se o que foi sugerido vai de fato dar certo. E outra, o meu coração mole não me deixa fazê-lo. Tudo começou com Jordan, meu bebê de 4 patas. Minha rotina de trabalho sempre foi intensa. Apesar dos meus 26 anos de idade, eu sempre puxei o lado dos estudos para adquirir minha independência o quanto antes. Comecei a trabalhar logo aos 16 anos como jovem aprendiz, porque eu queria muito comprar um ingresso para o Tomorrowland na época, mas não queria pedir para os meus pais. Afinal, eles já tinham as dívidas deles e nada melhor do que tentar arrumar algo com meu próprio esforço. Comecei a trabalhar em uma lanchonete famosa. Era bem cansativo. Tinha momentos que os pedidos não paravam e outros que eu tinha que ficar no caixa de sorvete, que dava problema toda vez que eu tinha que operar, mas as amizades e as risadas eram um dos fatores que me motivaram e, acima de tudo, receber o meu salário para pagar os meus confortos. Durante esse período eu já era bem dedicado aos meus estudos. Cheguei a namorar algumas vezes, mas nenhuma delas durou mais do que 6 meses. Eu não sei bem o motivo, talvez porque nós ainda éramos muito jovens e também porque queríamos aproveitar mais nossos momentos solteiros. E acabei ficando solteiro a maior parte da minha vida. Assim que comecei a trabalhar em uma indústria farmacêutica, fruto dos meus estudos, comecei a ter uma remuneração melhor, o que possibilitou eu adquirir um apartamento financiado para que eu pudesse finalmente morar sozinha. O apartamento que eu moro é um lugar bem tranquilo. Mal vejo os vizinhos durante o dia e acaba sendo um pouco afastado também. Talvez por esse motivo que a oportunidade era boa, pois o valor por metro quadrado estava muito interessante e eu aproveitei. Lá eu tenho 3 quartos, uma sala grande, cozinha e 2 banheiros, suficiente para eu conseguir levar as visitas nos finais de semana, o que eu fazia com frequência, a não ser nos dias que eu queria maratonar alguma série da Netflix. Apesar de já estar morando há 1 ano no apartamento, eu estava começando a me sentir sozinha. Chegava em casa e era tudo um silêncio absoluto. Fazia a minha marmita do dia seguinte, assistia um pouco de TV e retomava a minha rotina. Foi então que eu comecei a pensar, por que não adotar um animalzinho? Eu comecei a procurar em diversos pet shops com um programa de doação. Eu não queria comprar, queria escolher o que mais me identificava. E claro, a falta de grana também era um dos motivos. Assim que cheguei ao pet shop, me apaixonei por pelo menos uns 5. Queria levar todos os cachorrinhos que estavam no vidro para casa, além de mais 2 gatinhos que também me chamou a atenção. Porém, eu sabia que teria uma responsabilidade com ele, de dar comida, levar para passear, pet shops nas necessidades, remédios, ou seja, eu tinha que escolher apenas um, e já era o suficiente. No canto do vidro eu avistei um pequeno Golden, com apenas 3 meses de vida. Ele estava tremendo de frio e me olhava com vergonha. Eu comentei para a dona da loja se ele tinha algum problema, e ela respondeu apenas que ele sempre foi assim retraído. Então, pedi para levá-lo, e ela me disse que ele não estava em doação, apenas para venda. Eu fiquei com muita dó, pois sabia que os 5 bagunceirinhos iriam arrumar uma casa mais rápido que ele. Então, decidi comprá-lo por R$3.000. Assim que chegamos no apartamento, ele ficou deitado por horas, não se levantava por nada, nem para comer, e eu entendi a situação. Ele estava tentando se adaptar ao ambiente e a mim também. Então, eu decidi respeitar o seu espaço e acabei dormindo no sofá da sala para fazê-lo de companhia. Eu fui trabalhar com o coração apertado. É engraçado quando temos a responsabilidade de um animal. Desde o momento que eu o escolhi, me senti a sua própria mãe.
Isso fez o meu amor por aquele animalzinho crescer cada dia que passava. Foi a melhor decisão que eu havia feito na minha vida. Chegar em casa já não era mais monótono. Todas as vezes ele corria até mim com um sorriso no rosto e me lambia como se não tivesse me visto por pelo menos uns 6 anos. Ele se tornou uma das minhas motivações na vida. Até 2 meses atrás. Durante uma sexta-feira à noite, eu estava me trocando para ir a uma festa com os meus amigos, que sempre passavam um ou outro final de semana comigo. Um deles acabou deixando a porta semi-aberta, e eu não percebi. Já eram aproximadamente meia-noite e, antes de sair, senti falta do Jordan no local. Tentei chamá-lo, mas ele não apareceu. Daí então, resolvemos olhar no hall para encontrá-lo e, ao fazê-lo, percebemos que a porta do vizinho da frente também estava semi-aberta. Eu estranhei no momento, mas resolvi bater e chamar. Eu nunca o tinha visto na minha vida, muito menos escutado algum movimento daquele homem. Só sabia quem era por conta de conversas de corredores. Ele não atendeu, então eu abri lentamente a porta e saí entrando. Era um apartamento absurdamente escuro, não tinha luz em lugar nenhum. Eu tentei achar o botão para acioná-la, mas sem sucesso. Logo, eu e meu amigo ligamos o nosso celular e nos direcionamos a caminho da sala com caminhos curtos. O cheiro era horrível, parecia que estávamos dentro de um açougue. Eu até estranhei nunca ter sentido isso pelo corredor, até perceber que as paredes eram cobertas por algum tipo de material que evitava passar a acústica, inibindo como consequência também o cheiro. Eu queria sair de lá correndo, mas não podia deixar o Jordan sozinho. E eu já comecei a me preocupar em vê-lo comendo alguma carne estragada no chão. Então, aceleramos o passo e observamos que havia apenas uma poltrona na sala. Ela estava virada de costas para a entrada, e o homem estava sentado nela. Me desculpe, senhor. Eu só vim perguntar... O meu cachorro, o senhor sabe se ele entrou aqui? Não houve respostas. Ele estava dormindo, e como eu falei baixinho, resolvi não repetir o chamado. Não queria o incomodar, até que o meu amigo percebeu que Jordan estava sentado estático observando o homem dormir, de frente com a poltrona. Como Jordan já estava um pouco maior, ele lentamente pegou-o pelo colo, não teve coragem de olhar na cara do homem e saímos do apartamento. Para evitar novos incidentes, eu até fechei a porta para o vizinho. Assim que pisamos no meu apartamento, Jordan parecia que havia saído de algum transe, estava sorrindo e animado como sempre. Eu dei uma bronca nele por sair daquele jeito e o deixei com o ar ligado até o retornar da festa. Assim que cheguei da balada, percebi que a porta de casa estava pesada. Foi até difícil de empurrar, mas eu consegui, e vi que Jordan estava dormindo na porta, com a boca manchada de sangue. Eu estranhei. Fui correndo abrir a geladeira à procura de alguma mistura que eu tinha deixado para descongelar, e não encontrei nada. Olhei bem para a cara dele e ele estava pleno me olhando. Será que ele havia comido algo que eu não percebi antes de sair? A partir do dia seguinte, notei que Jordan passou os dias normalmente. Entretanto, em alguns momentos eu comecei a ficar mais preocupada. Ele praticamente parou de comer ração. Eu tinha que dar arroz misturado com carne, o que em algumas vezes eu o via comer, e o pior, ele comia pouco para o tamanho dele. Minha preocupação começou a aumentar quando eu comecei a notar que suas fezes estavam cada vez mais rasas, como se ele se alimentasse apenas de água, e era um cheiro horrível, mais fedido que o normal. Resolvi levá-lo ao pet, que indicou alguns remédios e pediu para eu começar a alimentá-lo com ração molhada misturada com arroz, o que aumentou o meu custo mensal, mas não me importava, pois Jordan era o meu filho de 4 patas. Os dias foram se passando, e Jordan era Jordan na maior parte do tempo que eu estava com ele, mas algo não estava normal. Desde o jeito dele andar, me parecia algumas vezes que ele estava fingindo algo. Então, decidi comprar uma câmera para o monitorar enquanto eu não estava em casa. Nas gravações, tudo era simples e normal. Não observava nada fora do comum. Via ele tomar bastante água e, em alguns momentos, beliscava a comida. Porém, eu percebia que toda vez a câmera estava com um outro ângulo. Eu comecei a estranhar. Assim que passei a investigar melhor a gravação, eu comecei a ficar assustada, pois percebi que Jordan, conscientemente com a pata,
passou a mudar o ângulo da câmera de uma maneira quase que imperceptível, deixando enquadrada a visão dele apenas da sua traseira, enquanto estava deitado de frente para a porta. Eu fiquei muito preocupada, pois precisava entender o que estava acontecendo. Então, eu decidi comprar outra câmera, mas dessa vez não o deixei ver o que eu fiz. O tempo de entrega da câmera era de 5 dias úteis, então passei o dia tentando não me preocupar tanto com o que estava acontecendo. Contudo, as coisas começaram a piorar. Percebi que durante a noite, enquanto eu dormia, Jordan, como de costume, se deitava ao meu lado. Contudo, algumas vezes eu abria os olhos e percebia que ele estava acordado me olhando, e, quando eu fazia esse movimento de olhá-lo de surpresa, ele virava o olhar, como se fosse uma pessoa. Comecei a contar toda a história para os meus pais e para um dos meus amigos mais próximos, e esse meu amigo resolveu passar o final de semana em casa. Nesse dia, Jordan se comportou normalmente, sem nenhuma mudança, o que me fez ficar com cara de mentirosa, mesmo mostrando algumas evidências estranhas no vídeo. Porém, durante a madrugada, enquanto meu amigo foi buscar um copo de água, ele me disse que, sem querer, pisou no rabo do Jordan enquanto ele estava dormindo em frente à porta, como de costume. No reflexo, Jordan se virou e mordeu seu pé com muita força. Ficou apenas 2 segundos com os dentes em sua carne, o que rendeu um grito absurdo. Eu levantei correndo e tive tempo apenas de vê-lo sair mancando de casa me pedindo desculpas, de que precisava ir ao hospital por estar doendo muito. Fechei a porta de casa e vi que Jordan estava com uma cara triste, de alguém que estava arrependido, então segui meu amigo até o hospital. Chegando no hospital, o médico o internou e me chamou de canto perguntando o que havia acontecido. Eu informei da situação, porém o médico disse que algo já deveria estar acontecendo na vida do meu amigo, pois o pé dele seria amputado. Eu perguntei o motivo, e o médico informou que o pé dele já estava com ausência de sangue. Fiquei extremamente chocada. Participei de várias sessões da recuperação do meu amigo, que preferiu não culpar meu cachorro, mas ele, ainda assim, me disse que de fato tinha algo errado. Meus pais sugeriram que eu devesse doar o Jordan, e eu retruquei dizendo: como é que se doa um filho? Eu não sou assim. Eu sabia que minha responsabilidade com ele seria e será até o resto da minha vida. Daí em diante, eu comecei a ficar com medo do Jordan, pois agora percebi que ele estava com comportamentos diferentes. Ele continua me observando dormindo, e quando latia, parecia que nem sabia latir. Um dos piores cenários que consegui ver com a câmera escondida foi observá-lo passear com 2 patas andando tranquilamente pelo apartamento e, durante a noite, receber pela abertura da porta algum tipo de alimento que eu não fazia ideia. Todos os dias Jordan continua o mesmo quando eu chego. Aquele olhar inocente, vem correndo me dar boa noite, dorme do meu lado, me lambe enquanto estou perto dele. Ele ainda é o meu parceiro. Porém, em alguns momentos do dia, principalmente quando a noite chega, eu percebo que Jordan não é o Jordan.